Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, que você se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever, dê o seu like para participar, para receber notificações de novos vídeos. Faça o teu comentário. E acima de tudo, compartilhe o nosso material com outras pessoas. Compartilhe, dê like, dê de uma vez, para que você não se esqueça. E compartilhe, faça o seu comentário, compartilhe, para que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Não importa se você quer falar mal de mim, quer falar, negão, tu é feio pra caramba, pode falar, gente, mas participe. Participa do canal, porque você participando, o canal cresce na plataforma do YouTube. E, sobretudo, se você entende que a missão dos professores é importante numa sociedade. Nós, professores, fazemos a mediação com essa grande multidão que passa pela escola pública. Não podemos criminalizar o professor apenas pelos resultados da educação, porque quando há infraestrutura, a educação funciona. Vá ao Colégio Pedro II, que é também público. Lá, a educação funciona. E por que não funciona em muitos lugares? Porque as pessoas acham, às vezes, que é só dar dinheiro. Não, tem que investir. A educação tem que ser prioridade. Há uma necessidade de valorizar socialmente o magistério, porque quando o Brasil teve o magistério valorizado, né, até os idos da década de 70, a educação pública do Brasil era considerada muito boa em comparação até com outros países do mundo. Mas da década de 70 para cá, a gente perdeu um pouco o rumo desse lugar de valorização social do magistério, de valorização da educação, de valorização do salário do professor. Mas, para que a gente tenha uma recondução aos lugares de excelência da educação, é importante que o professor tenha voz na sociedade. Então você, professorinha da creche, você, professor, sobretudo da escola pública, do maternal, ou seja, da creche até o ensino médio, faça o teu canal de YouTube, faça o teu grupo de WhatsApp, faça o teu grupo de Facebook e vamos, né, usando aqui uma gíria, vamos para as cabeças. Ou seja, vamos, participe. O professor precisa ter voz numa sociedade. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais, o pensamento do nós e eles, aquele pensamento que acha que eu sou o grupo que tem a razão e todo mundo que não é, né, a meu favor é fascista ou é comunista. Pensamento binário. Não. Vamos refletir, analisar, para que nós possamos concluir corretamente. Meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto, e também o meu endereço, né, o meu blog, cujo endereço é rosamasson.blogspot.com. O tema de hoje é a era dos indiscerníveis. Eu penso que nós estamos vivendo uma era de uma certa indiscernibilidade em vários campos da organização social, da organização política, da organização científica, da organização do Estado. E essa pergunta, pelo que deva ser discernível, passa muito pelo lugar onde nós habitamos. Porque nós habitamos em lugares das organizações sociais, habitamos a família, habitamos as nossas crenças, sejam elas religiosas ou não, habitamos as instituições, habitamos a cidade, habitamos os estados, habitamos as nações. Muito embora hoje tenhamos uma cultura global que está diante do nosso smartphone, mas habitamos em lugares específicos, em vários lugares das organizações sociais. E a partir desses lugares de habitação, fazemos afirmações, chegamos a discernir o que entendemos ser o certo, o que entendemos ser o errado, porque não podemos viver
a vida social sem discernimentos mínimos a respeito de como nós podemos nos organizar. Se nós chegarmos a um banco, sabemos que temos que entrar na fila. Ou seja, são maneiras mínimas de nos organizarmos socialmente. Ou seja, sabemos discernir, às vezes, nas mínimas coisas, o que devemos ou o que não devemos fazer. E essa pergunta a respeito do lugar onde nós habitamos é uma pergunta que foi feita principalmente por Peter Sloterdijk, um filósofo que eu agora estou me debruçando mais. Mas eu quis falar mais deste tema porque eu ando meio perplexo com algumas coisas que andam acontecendo. E agora, por exemplo, né, e já vem acontecendo de algum tempo, médicos que se organizam para defender métodos de tratamento da Covid-19 que a própria ciência já disse que não funciona e que pode se tornar até mais letal. E alguns deles têm procurado até meios de comunicação para fazer essas colocações. Agora, a pergunta que eu faço: a ciência não é um dos nossos lugares de habitação, onde nós chegamos a fazer afirmações discerníveis? Ora, se esses senhores fizeram medicina baseado no que a ciência pesquisa, como agora eles falam coisas de acordo com o que a ciência não diz? Ou seja, em desacordo com o que a ciência diz. Mas eles não habitam a ciência, as ciências médicas? Então, essa indiscernibilidade do lugar onde nós habitamos tem me feito fazer perguntas, porque para o médico, a medicina e a ciência e os procedimentos trazidos pela ciência deve ser o familiar. Porque daquilo que é familiar, nós pensamos também no que é global, ou seja, existe um consenso, existe uma comunidade científica que, por mais que não diga a mesma coisa sempre, existe um consenso em torno da cloroquina e de certos medicamentos que a ciência diz que não cura Covid-19. Mas por que essas coisas não são tão discerníveis assim, nem para os médicos às vezes? Me parece um problema de discernimento. Um problema de discernimento. Influenciado talvez por interesses do capital, por interesses do capitalismo, e esses interesses, evidentemente, são interesses que percorrem vários fluxos do desejo, são interesses esquisos, usando aqui uma linguagem de Deleuze e Guattari, né? Eles têm uma obra muito vasta chamada Capitalismo e Esquizofrenia, e o capitalismo ele é um procedimento, ele é um comportamento social que vai em direção ao desejo. E o desejo, ele nem sempre trata das coisas discerníveis de maneira tão clara, porque o desejo é o desejo não tem uma forma, o desejo é informe às vezes. Ele tem forma, ele cria formas, mas ele também escorre das formas dos procedimentos aparentemente discerníveis. Outra coisa dita por Peter Sloterdijk é que quando nós nos organizamos socialmente, nós nos organizamos porque entendemos que estamos contidos em um contenedor. E ele propõe um pensamento, uma antropologia para além do humano. Então ele parte da realidade de sermos mamíferos, uma vez que nós não somos só
Nós não somos os únicos seres que vivemos em uma plataforma mamífera. Nós somos mamíferos. Os cães são mamíferos. As baleias são mamíferas. E cada grupo vive dentro da sua plataforma mamífera ou não. Então ele busca um pensamento a respeito do próprio homem para além do humano, ou seja, uma antropologia para além do humano. E nessa antropologia para além do humano, ele chega a determinadas conclusões de que nós temos essa percepção porque estávamos no ventre das nossas mães, que nos continham. As nossas mães eram as contenedoras de nós que estávamos contidos. Então, quando viemos para o mundo, viemos também com essa percepção que estamos contidos em lugares específicos, estávamos contidos em tribos no passado, agora estamos contidos em uma família, estamos contidos em uma cidade, estamos contidos em um estado, e uma ciência médica deve estar, ou seja, um procedimento médico estar contido em um contenedor, que é a ciência, que o promove através de pesquisas que antecedem o procedimento do profissional. E o profissional diz o contrário do que diz a ciência, onde ele está contido. Isso me parece um problema muito mais sério, muito além, porque eu não tenho também competência, porque eu não sou médico, mas fazendo uma avaliação sociológica, fazendo uma avaliação psicossocial, né? Isso me parece um problema também de indiscernibilidade do lugar onde nós habitamos. O sujeito habita uma ciência médica e ele fala de acordo com aquilo que a ciência que contém a sua profissão não diz, como Osmar Terra, por exemplo, que era médico, mas que defendia também, que era um defensor de procedimentos que a ciência recusa. Então, contenedores e contidos, temos essa percepção, né? Fazendo uma análise também dessa condição, de como essa condição de contidos em um contenedor foi se desconstruindo com o tempo, né? Essa ideia ela vem sofrendo ataques, ela vem sofrendo desconstruções, mas não aquela desconstrução criativa, mas uma desconstrução até meia boçal, porque até Ptolomeu ele afirma, né, a física, aquela física do espaço limitado, que Aristóteles havia falado no passado, né, de 4 elementos no universo: água, fogo, terra e ar. E até Ptolomeu, a gente pensava, até o paradigma ptolomaico, em um universo limitado. Porque também temos essa percepção que habitamos um universo. E o universo era tido como um universo geocêntrico, ou seja, a Terra era o centro e o homem habitava esse centro como filho de Deus, como criatura de Deus, criatura dos deuses, como centro desse lugar que seria o centro do universo, a Terra, a Mãe Terra, considerada divina. Mas com Nicolau Copérnico ele muda o discurso e diz não, que o centro do nosso sistema, ou seja, o centro do universo, seria o Sol. Isso muda completamente porque nós agora começamos a duvidar de que a nossa contenedora é a Terra dentro de um universo limitado. Agora nós começamos a pensar, e agora? Para onde nós vamos? Onde nós estamos? E a modernidade, segundo Sloterdijk, ela inicia-se com Nicolau Copérnico. Só que dá
modernidade até aqui, nós passamos por várias revoluções tecnológicas, e quando criamos uma nova tecnologia, criamos um novo homem. O homem do rádio para cá não é mais o mesmo diante do rádio. O homem da TV para cá não é mais o mesmo diante do rádio, diante da TV. O homem da era digital para cá não é mais o mesmo. E essas revoluções científicas, elas têm modificado a maneira como nós entendemos o lugar da nossa habitação. Elas têm modificado, elas têm trazido formas de indiscernibilidade gradativa, porque a nossa vida tem se tornado cada vez mais veloz, cada vez mais veloz, cada vez mais veloz, e essa velocidade imprimida historicamente, um autor do século passado, da década de 20, escreveu um livro na década de 70, Alvin Toffler, ele diz que nós estamos vivenciando a morte da permanência. Seria a morte da permanência que nós estamos vivenciando. Um autor também falecido recentemente, o Zygmunt Bauman, fala dessa nossa era como sociedade líquida. O líquido é um líquido não tem forma. Então essa sociedade, segundo Bauman, é uma sociedade líquida. Uma sociedade líquida, aparentemente indiscernível. Como viver uma organização social austera dentro dessas várias maneiras de nos comportarmos de forma indiscernível, como sociedade líquida, como uma sociedade de espumas, usando agora um termo de Peter Sloterdijk. Vivíamos, até o século XVI, a cultura da narração, a cultura narrativa, né? A realidade estava contida em narrativas ditas por um narrador, inclusive pelos narradores das famílias, os narradores míticos. A igreja era uma narradora da realidade, ou seja, o clero era um narrador da realidade. E estávamos até então, principalmente até a Idade Média, contidos em narrativas mais ou menos permanentes. Evidentemente que a Idade Média não é toda igual em quase 1000 anos, mas estávamos contidos em narrativas mais ou menos permanentes. De repente, no século XVI, surge a sociedade da informação, com a criação das primeiras impressoras. E a sociedade da informação faz com que as informações corram mais rápido, e nós deixamos gradativamente de sermos narradores para fazermos parte de uma sociedade da informação, onde o sujeito agora se vê como uma pessoa capaz de ele próprio fazer a interpretação individual e individualista da realidade. E a partir desse momento a gente começa a criar uma nova fase de um sujeito que agora entende também que ele pode estar contido nele mesmo em uma interioridade individual, individualista. E isso tem ganhado novos espaços a partir dessa nova realidade moderna, onde a nanotecnologia associada à tecnologia digital tem nos trazido a impressão de que, além de nós podermos dizer o que é a realidade dentro daquilo que alguns especialistas chamam de pós-verdade, porque a verdade, né, é o fato, seria o fato em si. A mentira seria a negação dos fatos. A pós-verdade não é nem o fato e nem a negação. A pós-verdade é a afirmação. Eu digo, e porque eu digo e disse,
é real? E por que que o que eu digo é real? Porque o meu grupo de WhatsApp diz que as coisas são assim. Diz que cloroquina cura a Covid-19. Se o meu grupo de WhatsApp, onde a minha mãe tá, onde o meu pai tá, onde a minha tia tá, a minha tia falou que cloroquina cura Covid-19. Se a minha tia falou, quem é esse cientista? Quem é esse pessoal da OMS para falar que cloroquina não cura Covid-19? Se o meu pai, se a minha mãe falou. Aí nós criamos agora uma outra realidade que é uma nanossociabilidade. A nanotecnologia cria nanossociabilidade. Estamos envolvidos em pequenos espaços de nanoconvivência. Porque a ciência é uma coisa grandiosa. Mas como a nanotecnologia trouxe aparentemente o mundo para o meu smartphone, nós passamos a ter a impressão que aquilo que é grandioso, mas está no meu smartphone, não deve ter tanta importância assim. Basta eu clicar que as informações aparecem, o mundo está no meu smartphone. Então que grande importância tem a política, a ciência, o Estado, se eu vivo uma nanoconvivência social mundial, global, que está no meu smartphone? É um problema, porque a nanotecnologia trouxe uma outra realidade, que é a percepção que nós habitamos em nanoconvivências sociais, em pequenos espaços de convivência, representados também pelos nossos grupos de WhatsApp. É ali que as coisas se resolvem. E o pessoal do escritório do ódio, não, do ministério, esqueci o nome do gabinete do ódio, já sabe disso, que tem que investir nos grupos de WhatsApp, porque se a mãe do garoto falar que tomou Coca-Cola com café e a Coca-Cola com café curou cloroquina, curou Covid-19, então se a mãe do garoto falou, então as pessoas que gostam de criar fake news sabem muito bem que as pessoas estão dando agora muito mais importância para que os familiares deles dizem nos grupos sociais, por causa desses espaços de nanoconvivências que percorrem o lugar onde nós habitamos. Nós estamos aparentemente habitando cada vez menos a cidade, aparentemente cada vez menos o Estado, aparentemente cada vez menos o mundo global, e habitamos, através de uma tecnologia globalizada, espaços de nanoconvivências sociais. E nesses espaços de nanoconvivências sociais, também os médicos estão lá no grupo de WhatsApp deles. O negócio é o seguinte, a ciência diz, mas a gente está aqui. O dia a dia é nosso, é nós. Né? Eu fico imaginando seu Dallagnol lembra? Seu Dallagnol conversando lá com o pessoal da Lava Jato, né? Nos grupos sociais deles lá, tramando as suas investidas, às vezes contra a própria legalidade. Então é isso aí. A era da indiscernibilidade. Mas eu penso que nós vamos precisar recuperar espaços de convivência discerníveis. E foi muito importante esse chega para lá que o Congresso deu no senhor Daniel Silveira, com a confirmação do Congresso, afirmando a Constituição como um espaço de convivência, como um espaço discernível de convivência social. E eu conclamo a todos, né, a uma contra-revolução neoptolomaica, para que a gente possa criar espaços de convivência
discerníveis na vida social. Ok, galera? Vocês são do coração.